programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. A desfórmula da felicidade. É isso aí, gente boa aqui da TV Ondas Play. Vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre esse tema que tanto incomoda os sujeitos há milênios. Incomoda no sentido da reflexão, incomoda no sentido da busca, incomoda no sentido da transformação e da construção disso que se pensou em vários momentos da história ser um conceito de felicidade. Esse nosso programa de hoje ele é provocativo à medida que ele traz a ideia de uma desfórmula da felicidade, ou seja, a negação reflexiva de uma fórmula absoluta, fechada, pré-existente de felicidade. Entendemos aqui, nessa reflexão provocativa, que o conceito de felicidade ele é construído, reconstruído, ressignificado, repaginado, de sujeito a sujeito, de tempos em tempos, de épocas em épocas, de contexto a contexto. Mas por que a felicidade ela é tão importante para o ser humano? Felicidade seria um estado de bem-estar? Felicidade seria o atingimento de um contexto de vida confortável, positivo? Felicidade seria conseguir cumprir, atingir os objetivos e as metas que cada um de nós estabelece para a sua existência? Ou simplesmente felicidade seria o cumprimento de uma vida satisfeita, de uma vida plena, de uma vida recheada de coisas boas, a ausência de desprazer? É bastante complexo pensar sobre a felicidade, principalmente quando você analisa isso num formato histórico. Então, se lá atrás, no início da humanidade, Tales de Mileto, séculos antes de Cristo, 6, 7 séculos antes de Cristo, pensava já a felicidade como um problema, uma questão humana, e que versava, na realidade, sobre esse bem-estar do ser humano, envolvendo a sua alma, envolvendo o seu corpo. Esse conceito ele foi sofrendo transformações. Começou lá atrás, com esses filósofos antigos, na realidade, muito antes, no mundo oriental. Já se questionava sobre essa coisa da felicidade, do bem-estar, porque isso se confunde um pouco com a própria existência humana. Mas passou por muitos filósofos, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, que aí já saiu um pouco dessa visão mais voltada para a alma, para o bem-estar individual. Aristóteles já joga isso, a questão da felicidade, num plano mais sociopolítico. Platão já sinalizou isso quando colocou o Estado também como responsável pela felicidade das pessoas, né? Já começa a apontar para uma direção mais coletiva da felicidade. E Aristóteles amplifica isso, trazendo a ideia de eudaimonia, ou seja, de uma felicidade vinculada
as questões da ética, vinculada a um exercício sociopolítico. E assim, a noção de felicidade foi sendo pensada e repensada. Mas teve, ao longo da história do pensamento, uma série de lugares que esse conceito de felicidade ocupou e que nos mostra que, na realidade, a felicidade ela não é algo estático, ela não tem uma formatação, ela não pode ser colocada num caixote, num quadrado, ou seja, não há uma fórmula específica e fechada da felicidade. Porque cada ser humano é um ser humano. Se Kant puxa a felicidade mais para o lado racional, Freud já rompe com isso tempos depois e vai colocar a questão da felicidade mais no âmbito afetivo, no âmbito emocional. Bauman já faz uma outra reflexão mais recente, quando escreve o seu livro O Amor Líquido, em 2003, e coloca a questão do afeto em jogo, o resfriamento das relações e o quanto isso implicaria na possibilidade até da construção de uma felicidade mais amplificada do ser humano. E talvez um automatismo contemporâneo como algo que compromete efetivamente os sujeitos e a sua perspectiva de uma felicidade partilhada. Então, a felicidade ela não está numa equação. A felicidade não está numa fórmula, numa conta matemática. Ela não está num plano das quantificações. Mas existe, sim, um caminho da construção de uma noção de felicidade, que parte de uma dimensão individual, quando, como bem disse Freud, a responsabilidade da construção da felicidade é do indivíduo, cada um de nós é responsável por essa construção. Então, há uma dimensão individual da felicidade que nos responsabiliza como sujeitos éticos e protagonistas da nossa história, mas há também, obviamente, uma dimensão coletiva. Porque se a gente entende a felicidade numa perspectiva multidimensional, e é essa noção que eu quero trazer aqui para a gente hoje, de uma felicidade multidimensional, ou seja, que envolve o lado espiritual, o lado social, o lado econômico-financeiro, o lado familiar, o lado sexual, o lado físico, orgânico, biológico, o lado emocional, psicológico, comportamental, o lado social, coletivo, comunitário. Então, se a gente olhar para a felicidade com essa perspectiva multidimensional e também com uma perspectiva dinâmica, histórica, contextual, cultural, a gente não pode estabelecer para a felicidade uma fórmula. A humanidade ela tem uma tendência muito forte a localizar a felicidade em determinado padrão. Então, muitas pessoas entendem que ser feliz é você ganhar um bom salário, é você ter uma casa de praia, uma casa de campo, é você poder viajar 2 vezes por ano, é você ter um
um carro bonito, né? Uma mesa farta. É você ter uma boa aparência, uma boa aceitação, um reconhecimento social. Então, isso hoje é um padrão vigente. Quando a gente observa, nos dias atuais, ainda existe mais um novo padrão, uma nova exigência, que é o que alguns chamaram da ditadura do mundo virtual, das mídias sociais, que é você postar as mais belas paisagens de si, né? As suas fotos, os seus cenários, de forma a aquilo agradar a um interesse, a um imaginário, a um voyeurismo coletivo. Então, quantas curtidas você tem naquela determinada foto, naquela determinada postagem? Quem curtiu, quem não curtiu, qual foi a aceitação, qual foi a crítica, quantos likes, quantos dislikes? Então, hoje a felicidade ainda está mergulhada também nessa questão do mundo virtual e das mídias e das redes sociais. Então, a gente ainda tem esse novo componente hoje que se impõe como padrão. Mas quando a gente pensa numa desfórmula da felicidade, ou seja, aquilo que nos coloca numa perspectiva de repensar os padrões de felicidade e entender que a felicidade, ela objetivamente não pode ser colocada no mesmo plano do desejo. Porque chega algum momento que isso vai contrastar. Ser feliz a partir de um padrão social ou cultural ou contextual não combina muitas vezes com o seu desejo. Às vezes o seu desejo é não estar naquele lugar, é não pertencer àquele grupo, é não vestir aquela roupa, é não atender àqueles chamados. Sabe aquele dia que você chega em casa e você fala: eu gostaria de não ir trabalhar amanhã, eu gostaria de não falar com ninguém hoje, eu não quero responder nenhuma das mensagens, eu gostaria de poder sair amanhã só de bermuda e camiseta. E aí, isso na realidade é uma afronta ao que se espera de padrão daquele sujeito. O sujeito, na realidade, ele deveria gostar de ter tantas mensagens, tantas provocações, tantos estímulos. Eu lembro um artista, um cantor sertanejo, recentemente passou por algumas questões a nível emocional e chegou a anunciar que ia dar um tempo, ia ficar um tempo fora dos palcos e tudo mais. Um outro cantor internacional, jovem inclusive, esteve no Rock in Rio e tal, cancelou várias agendas, inclusive de uma turnê pós-Rock in Rio. Isso tudo em prol da questão da saúde mental. Então, naquele momento, o desejo desses sujeitos era apenas um momento de paz, um anonimato, uma tranquilidade. Mas muitas pessoas questionaram: ora, mas você é uma pessoa bonita, famosa, rica, do que você estaria reclamando, o que você teria para reclamar? E aí vem um outro conceito padronizado que se vincula à felicidade, que é o conceito da prosperidade financeira. Como se a riqueza material, financeira, pudesse garantir a felicidade. E aí muitos falam: dinheiro não traz felicidade, e outros falam: não traz, mas compra. O mundo contemporâneo ele diz isso. Ele nos fala o tempo todo: olha,
O dinheiro ele não traz a felicidade, mas ele pode comprá-la. Quando você vê as propagandas, né, de um novo celular de última geração, de um resort, né, que está oferecendo pacotes maravilhosos, ou de alguma coisa, um restaurante fabuloso, quando você vê aquela propaganda, aquilo coloca os sujeitos na perspectiva da possibilidade de alcançar aquele bem material. E alcançando aquele bem material, ou aquele local, o acesso àquela vivência, você também alcançaria um pedaço ou uma fatia razoável do que seja felicidade. Eu lembro que outro dia eu vi a propaganda de um resort, é assim, o paraíso na Terra. Quer dizer, olha a proposta, olha o apelo. Mas então o paraíso na Terra ele é seletivo. Porque quantas pessoas, numa realidade de desigualdade social do nosso país, por exemplo, podem ter acesso a esse paraíso? O paraíso é só para os ricos? Olha aí o conceito de felicidade vinculado ao contexto financeiro. Ou então, quando você pensa na questão da autoestima, você vincula a felicidade a um corpo. Né? E aí vem uma propaganda de um suplemento alimentar ou de uma academia e fala, você melhor com você mesmo, você mais feliz. Como se o corpo ideal pudesse efetivamente garantir a felicidade. Ah, mas a autoestima tem a ver com a felicidade? Tem, nós vamos ver daqui a pouco isso, vamos falar sobre isso já. Questões que envolvem, que têm a ver com a felicidade. Mas quando você transforma isso, esses pontos, em coisas que trazem um certo absolutismo no alcance da felicidade, ou seja, sem isso não existe felicidade, ou seja, você institui um poder a pontos como esse, prosperidade financeira, estética física, corporal, ou então uma vida padrão, ou uma estabilidade social. Ora, se você estabelece essas coisas como pontos fixos da felicidade, você está, sim, de alguma forma, colocando a felicidade na perspectiva de uma fórmula, de um preconceito da felicidade, um pré-determinismo. E, além disso, você está massificando o conceito de felicidade. Porque talvez para alguns a pessoa pode se sentir bem com um corpo escultural, outros podem se sentir bem mais à vontade para comer a sua picanha, a sua massa quando quiser, sem tanta preocupação com a questão corporal. Ah, mas a obesidade é uma questão de saúde, sobrepeso, cuidar para que isso não aconteça. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos falando de uma questão impositiva ao ser humano e que vincula a noção de felicidade a pontos como esse, por exemplo. Então, a ideia que a gente traz aqui hoje é que a felicidade ela não está posta numa fórmula. A felicidade ela mudou ao longo do tempo. Você pega a era cristã, a felicidade estava vinculada, você vai ver isso em Santo Agostinho, por exemplo, que a felicidade ela está muito vinculada nas obras filosóficas cristãs à questão da presença de Deus, à aceitação da palavra, ao cuidado com o espírito. Né?
Você já pega lá na filosofia mais antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, você vai vincular mais isso à virtude, ao posicionamento ético questionativo do sujeito. Aí você pega, como eu já citei, Kant e outros do período racionalista, a razão ela vai trazer uma maior possibilidade da felicidade. E aí você vai passeando pela história, né, e você vai perceber que a felicidade ela é fluídica historicamente, ela é mutável historicamente, e ela também varia de acordo com os sujeitos, com os contextos. Se eu pudesse perguntar a você, que está aí me acompanhando, o que é a felicidade para você? Vamos puxar isso, se eu fizesse uma pesquisa com 1000 pessoas. O que é a felicidade para você? Muitas pessoas falariam, ter um bom emprego, um bom salário. Muitas falariam isso. Muitas falariam, é ter saúde, ter o corpo são. Muitas falariam, estar em comunhão com Deus, né? Mas algumas talvez falassem que ser feliz é dormir em paz. Outras talvez falariam que ser feliz é poder amar o próximo. Outras ainda falariam que ser feliz é ser honesto. Alguns poucos, né? Talvez nem tantos, mas alguns falariam. Alguns falariam que ser feliz é ter tempo. E é de um pouco disso tudo que nós vamos falar logo após o intervalo, alguns pontos fundamentais da felicidade. Não há uma fórmula para a felicidade, mas há a possibilidade da construção de um caminho que aponte para uma vivência mais feliz e mais próspera. São esses pontos que a gente vai ver aqui no nosso portal educativo e que a gente vai trabalhar essas reflexões logo após o nosso intervalo. A gente volta já já. Fique aqui com a gente na TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. O mundo mudou, mas e você? Geração Seimpro Cursos Inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração Seimpro e EAD IESB.br. A melhor e mais completa plataforma de EAD acaba de pousar em Maricá. E lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Seimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Seimpro e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Quem diria, hein, que você ao começar a vender espetinhos iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira,
baião de 2, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. Estamos de volta aqui no nosso portal educativo dessa quarta-feira. E hoje a gente fizemos uma provocação aqui com esse programa de hoje, onde a gente está falando sobre a desfórmula da felicidade, ou seja, uma reflexão sobre uma noção de felicidade fora de uma fórmula e até fora de uma forma, quando você consegue desenquadrar a felicidade que tem historicamente muitos conceitos, muitas noções e que cabe para cada sujeito num formato diferenciado. Então, hoje aqui no nosso portal educativo falando sobre a felicidade, não como uma fórmula, mas como uma construção individual e coletiva que aponta para uma construção ética do sujeito e da sociedade. A felicidade como um bem-estar multidimensional e que foge, avança sobre as fronteiras de uma fórmula simplificada e padronizada para todos os sujeitos. Bem, é muito importante a gente, quando fala de felicidade, a gente ter a plena visão de que ser feliz demanda esforço. Não há como ser feliz sem ter um ônus, ou seja, um dispêndio de energia, um investimento de si. O que eu quero dizer com isso? Ser feliz dá trabalho. Filósofos consagrados como Leandro Carnal, filósofo contemporâneo, da atualidade, e muitos outros apontam para essa questão do esforço do sujeito, o esforço em ser ético, o esforço em romper com essas amarras, com esses engessamentos, um esforço em transcender aquilo que lhe é imposto pelo status quo, pelo sistema, por uma sociedade culturalmente bastante amarrada em preconceitos, em exclusões, em desigualdades. Então, para você fugir a isso, para você romper a isso, demanda-se, obviamente, um esforço de todos nós, de cada um de nós. Esse esforço ele pode ser observado e mensurado quando você, de fato, consegue vencer alguns dos seus vícios comportamentais, quando você consegue questionar alguns dos seus determinismos culturais, morais, que muitas vezes são construídos e impostos historicamente. E aquela velha história. Mas por que isso é assim? Porque sempre foi assim por aqui. E aí você reproduz aquilo sem que você consiga refletir sobre aquilo. Então a felicidade, ela demanda um esforço.
um esforço de sair da caixinha, um esforço de sair da zona de conforto. E, meu amigo, minha amiga, quando você sai da zona de conforto e olha lá para ela, você vai ver que esse conforto era um conforto muito fictício. Esse conforto ele não é um conforto real, muito mais uma acomodação, muito mais um costume, uma reprodução do que propriamente um conforto. Então, o esforço de sair dessa zona de conforto, o esforço de pensar qual o caminho da felicidade, o esforço de pensar qual construto de felicidade que lhe cai bem, com certeza, isso vai demandar de você uma disponibilidade e um investimento. É o que eu estou chamando aqui de esforço. Além disso, a felicidade ela também depende de uma ética. Uma ética, resumidamente, como respeito. Uma ética de respeito ao outro, respeito a você mesmo, respeito aos seus limites, respeito à convivência. Você não é um ser isolado no mundo. Então, quando a gente pega, por exemplo, mais recentemente Russell, né? Um filósofo mais da contemporaneidade, mais recente, e ele vai justamente questionar essa noção de felicidade, colocando isso numa perspectiva de você vencer também os seus egocentrismos, os seus egoísmos. E aí, óbvio, né, o próprio Aristóteles lá atrás, quando ele coloca a dimensão sociopolítica da felicidade e da própria ética, ele também nos coloca nessa reflexão, nesse caminho de reflexão. Será que adianta? Será que é possível que eu, isoladamente, seja feliz e todos ao meu redor estejam infelizes? Será que é possível ser feliz sem respeitar o outro? Será que é possível ser feliz a partir da felicidade de um outro? Da infelicidade? Então, essa dimensão da ética, ela nos traz um caráter que envolve os outros sujeitos, né? Uma dimensão mais coletiva da felicidade. E aí, óbvio, isso também vai nos trazer a essa dimensão coletiva da felicidade, essa dimensão social da felicidade, exatamente porque esse dimensionamento social da felicidade, ele nos coloca numa responsabilidade de construção desse ecossistema social que a gente vive. A felicidade, ela tem essa dimensão coletiva, ou seja, você tem uma responsabilidade também de fazer o mundo mais feliz, de fazer feliz a humanidade. A responsabilidade também de fazer feliz a humanidade, ou seja, de colaborar para a construção de uma humanidade mais feliz, mais igualitária, mais justa. Óbvio que isso envolve a justiça. Mas aí a gente volta novamente para a dimensão mais individual. Por quê? Como que você colabora para uma sociedade, para uma coletividade mais justa, se você não consegue se enxergar, se você também não consegue estar bem? Ou seja, a felicidade, ela também vai necessitar e requerer dos sujeitos um autoconhecimento. É preciso se autoconhecer para ser feliz. É preciso você entender as suas falhas. É preciso você observar os seus comportamentos, os seus erros.
é preciso que você compreenda também as suas potencialidades. O que você tem de melhor, o que você tem de pior. O que você pensa, de onde você veio, quais são as suas referências, quais são as suas direções, os seus heróis, os seus conceitos, qual é a sua história. E quando eu digo a história, não é só a história colocada numa linha temporal, não. Eu falo da sua história emocional. O que você tem de trauma? O que te impede de realizar determinadas coisas? O que é condicionante para você? O que é libertador? Então, o autoconhecimento ele é um pilar fundamental da felicidade. E, junto a isso, o afeto. Olha, eu posso falar para vocês que o sujeito que não consegue se expressar afetivamente, ele jamais poderá ser feliz. Aquele que tem tudo, vamos pegar uma pessoa rica, uma pessoa que tem todos os pré-requisitos financeiros, uma pessoa famosa, talvez, também, como exemplo, isso garante a ela a felicidade? Claro que não. Às vezes ela não consegue expressar o seu amor por alguém. Às vezes ela não consegue respeitar a visão do outro. Às vezes ela perde a capacidade de escutar as pessoas que estão ao seu redor. Ela entende que está sempre certa, que está acima de qualquer coisa, que ninguém importa. Ora, a pessoa que não consegue manejar o seu afeto, não consegue ter expressão afetiva, como que ela poderá ser feliz? E aí, obviamente, que a felicidade também vai requerer uma responsabilidade frente à inclusão do outro, a inclusão do diferente, a inclusão do contraponto, a inclusão daquilo que não te agrada, a inclusão das pessoas com deficiência, a inclusão das pessoas que têm uma crença diferente de você. E a inclusão que eu digo, gente, não é só a inclusão social, que é muito importante, mas estou falando de nós, estou falando de cada um de nós, de cada um de vocês. A inclusão na sua capacidade de conviver com isso, de colaborar com isso, de ser flexível a tudo isso que destoa da sua visão, do seu umbigo, do seu lugar, da sua cultura, da sua história. Porque essa capacidade de lidar com o diferente ou com o que diverge de você, ou seja, a capacidade de ter uma visão plural das coisas, inclusiva das coisas, é fundamental, obviamente, para a questão da ética, para a construção da felicidade numa perspectiva ética. Então, não dá para ser feliz se você exclui. E aí vem aquela ideia de você viabilizar a felicidade ao outro também. A gente pode dizer que uma das coisas que constrói a felicidade ou o caminho da felicidade é você também poder proporcionar a felicidade a alguém. Se eu te perguntasse hoje, quem que você já fez feliz na sua vida, na sua história? Tem pessoas que lembram de você com ternura, com alegria, com saudade? Sabe aquela pessoa que você não vê há 20 anos, você esbarra na rua e de repente a pessoa, meu Deus, caramba, que legal, nossa, muito bom te encontrar. Poxa, você fez parte da minha história. Às vezes um ex-aluno, isso acontece muito comigo, um ex-aluno, um ex-paciente, você fala, olha, eu nunca esqueci as suas palavras. Então você colaborou, você foi
uma pecinha no quebra-cabeça da felicidade de uma pessoa. Isso também é construir a sua própria felicidade. Mas óbvio que tudo isso vai passar pela questão do próprio tempo. Porque hoje existe uma questão posta para a felicidade, para você dedicar-se a alguma coisa, a alguém, você parar para refletir sobre isso que nós estamos conversando aqui, que é a questão do tempo. O tempo ele é um inimigo da felicidade. Hoje, no nosso contexto social, a nossa sociedade da ansiedade, da angústia, da pressão, dos estímulos exacerbados, da tecnologia voraz, o tempo ele está posto em xeque. Ele é um complicador, não tem jeito. Quem não consegue administrar o tempo, quem não consegue refletir sobre os aspectos da temporalidade cronológica, emocional, afetiva, vai ter muita dificuldade de ser feliz. Porque as coisas te invadem hoje. A materialidade cronológica, ela te invade. O apelo às suas respostas, ao seu esgotamento, te invade. E se você não consegue administrar isso, você reduz drasticamente a sua possibilidade de sentir-se feliz. E aí você precisa, então, avaliar, repensar e refletir sobre a sua relação com o tempo. Administrar esse tempo. Entender que o tempo, ele precisa ser um tempo para todas as coisas. Ele não pode ser um tempo só para trabalhar, ele não pode ser um tempo só para passear, ele não pode ser um tempo só para dormir, ele não pode ser um tempo só para orar, ele não pode ser um tempo só para comer. Ele tem que ser um tempo para tudo isso. Ele tem que ter um tempinho para a família, tem que ter um tempinho para os amigos, tem que ter um tempinho para nada, para não fazer nada, tem que ter um tempinho para comer, tem que ter um tempinho para passear, para fazer sexo. Então, administrar tudo isso não é fácil, não. É um exercício muito difícil e isso é um complicador para a felicidade. E, obviamente, que o sentimento de pertencimento. Pertencimento. Gente, felicidade é agora. Felicidade é agora, é o presente. É aquilo que você vivencia. É a abertura que você dá para vivenciar o novo de uma forma ética e responsável. Então, a felicidade é agora, ela não está no passado e tampouco no futuro. Se você colocar a sua felicidade no passado, você vai se deprimir. Se você colocar no futuro, você vai ficar ansioso. Então, a felicidade está agora, nessa vivência. Mas tem que haver um pertencimento de si. A capacidade de pertencer a si, né? Você conseguir se abrir aos cuidados de olhar para você mesmo e ser um ser crítico ao que você faz e ao que você constrói, ao que você pensa e à forma que você se comporta. A quem você é para o mundo e a quem você é para os seus semelhantes e para você mesmo é, sobretudo, uma fenda possível para a construção da felicidade. Então, a felicidade, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, ela não está posta numa fórmula, mas ela pode ser construída e vivenciada por nós, ainda que ela se modifique ao longo do tempo, ainda que ela seja permeada de momentos infelizes e tristes, ainda que ela seja um gráfico extremamente variante de altos e baixos. Mas quando você consegue atentar para esses pontos que nós trouxemos, e principalmente
conseguir ter um sentimento e um exercício de pertencimento de si e de cuidado de si, ela é possível de ser construída e vivida nesse mundo tão complexo que estamos mergulhados. Obrigado, seja feliz e até quarta-feira que vem, aqui no nosso portal educativo, na TV Ondas Play, onde você assiste, você vê o que você quer ver. Um abraço. Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.